Olá pessoal do Educacional Pleno, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, segunda etapa de resoluções do vestibular FUVEST 2019, primeira fase. Antes de iniciarmos, pedirei que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, clicando no sininho para ativarem as notificações do YouTube. E claro, pedirei para vocês curtirem, comentarem e compartilharem os nossos vídeos. Vamos lá. Considere a função polinomial, definida nos reais e também indo para os reais, definida por ax² mais bx mais c, em que a, b e c são números reais. No plano cartesiano XY, a única interseção da reta y igual a 2 com o gráfico de f é o ponto 2, 2. E a interseção da reta x igual a 0 com o gráfico de f é o ponto 0 e menos 6. O valor de a mais b mais c é... Muito bem, vamos resolver aqui a questão. E a gente começa com a primeira informação fornecida pelo enunciado. No plano cartesiano, a única interseção da reta y igual a 2 com o gráfico de f é o ponto 2 e 2. Bom, vamos parar por aqui, a primeira informação. Vamos nos lembrar de como é o gráfico da parábola. E aqui eu peguei uma imagem e mostra como que é o gráfico da parábola. Você nota que se eu traçar qualquer reta aqui, ela sempre vai interceptar a parábola em dois pontos. Então esse tipo de reta é uma reta paralela ao eixo x. Então ela tem dois pontos, exceto em um lugar só. No ponto de mínimo ou no ponto de máximo, se a parábola tiver com a concavidade para baixo. Aqui você nota, por exemplo, que a reta y igual a menos 3 coincide com um ponto só da parábola, que é o nosso caso. Então, essa informação é crucial. O ponto de interseção 2 e 2, que é o ponto de interseção entre a reta y igual a 2 e o gráfico da parábola, é o ponto de máximo ou de mínimo dessa parábola. É um dos pontos importantes, é o ponto do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Com isso eu já consigo uma equação de bandeja. Como que é o x do vértice? Lembrando aqui da formulinha, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Temos aqui os coeficientes da equação, então menos b sobre 2a é o x do vértice. Isso aqui é igual a 2, o x do vértice é o 2, certo? Bom, eu vou isolar aqui o a e o b, então vai ficar menos b igual a 4a. Perfeito, tem uma equação. Qual que é a outra equação que eu vou ter? Bom, eu vou ter uma equação com a segunda informação, que diz o seguinte: a interseção da reta x igual a 0 com o gráfico de f é o ponto 0 e menos 6. Então eu venho aqui na função f de x e substituo f de 0 é igual a menos 6, tá bom? O que é o f de 0? É pegar o 0 no lugar do x e substituir aqui. Então, a vezes 0 ao quadrado dá 0, mais b vezes 0 dá 0, mais c. Você nota, então, que o c é igual a menos 6. Está quase finalizada a resposta. Falta o quê? Falta observar que tem um sisteminha de equações. Então, eu tenho uma relação entre a e b e eu tenho um valor numérico para o c. Qual é a última coisa? Bom, eu sei que o ponto 2 e 2 está na parábola, então eu vou fazer a substituição parecida com o que eu fiz aqui no caso do 0 e menos 6. Eu vou dizer que 2 é igual a f de 2, certo? Mas o que mais eu posso tirar daqui? O seguinte, a vezes 2 ao quadrado, então é 4a mais 2b menos 6, que é o c. E aí eu consigo uma outra equação. Eu vou passar o menos 6 somando o 2, então eu vou ter a seguinte equação. 4a mais 2b igual a 8. Então as duas equações do sistema são menos b igual a 4a e 4a mais 2b igual a 8. Então, olha só. O que a gente pode fazer? Eu vou substituir aqui o 4a por menos b na segunda equação. Então, substituindo a primeira equação na segunda, eu vou ter menos b mais 2b igual a 8. Bom, isso aqui significa que b é igual a 8, certo? E quem que é o a? Bom, o a é a mesma coisa que o menos b sobre 4. Então é o menos 8 sobre 4, que é igual ao menos 2. Certo? Então a igual a menos 2. E o c você já sabe que é
menos 6 do que tiramos anteriormente. Agora vem a resposta. Quanto que é A mais B mais C? É simplesmente menos 2 mais 8 mais menos 6. Isso aqui dá exatamente 0. Portanto, a resposta está na alternativa B da questão. Próxima questão. Um dono de restaurante assim descreveu a evolução do faturamento quinzenal de seu negócio ao longo dos 10 primeiros meses após a inauguração. Até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante, quando então sofremos uma queda abrupta, com o faturamento caindo à metade do que tinha sido atingido. Em seguida, voltamos a crescer, igualando um mês e meio depois dessa queda o faturamento obtido ao final do terceiro mês. Agora, ao final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento em um patamar 50% acima do faturamento obtido ao final do terceiro mês. Considerando que, na ordenada, o faturamento quinzenal está representado em unidades desconhecidas, porém uniformemente espaçadas, qual dos gráficos é compatível com a descrição do comerciante? Então a gente tem gráficos que procuram exibir aí o comportamento do faturamento ao longo dos meses de existência do restaurante, tá bom? Então a gente vai analisar cada um dos gráficos a partir de cada uma das informações. E a gente vai fazer eliminação. Então eu começo com a informação 1, que é a seguinte. Até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Dizendo isso, a gente pode entender graficamente como o seguinte. Do instante 0 até o instante 3, o gráfico se comporta mais ou menos como uma reta. Tá certo? A inclinação dessa reta é a taxa de crescimento, é a velocidade. Lembra da física? Em que você tem o sorvete, a equação do sorvete é a mesma coisa. Você tem a velocidade constante e o espaço cresce constantemente numa medida que é a velocidade, tá certo? A proporção é a velocidade. Então, o gráfico A está fora, porque você tem aqui um crescimento inicial e depois uma mudança nesse crescimento. Não faz sentido. O gráfico B tá beleza, ele se comporta mais ou menos como uma reta. O gráfico C também. Agora, temos o gráfico D que nem de longe parece isso, então o D também cai fora. A partir do 0 aqui ele tem um crescimento constante, mas na metade do mês ele vai ter o quê? Uma estagnação. O faturamento não vai mudar mais depois de um período. E a E também tem praticamente uma reta de crescimento nos 3 primeiros meses, então a E continua. Próxima informação. Quando então sofremos uma queda abrupta com o faturamento caindo à metade do que tínhamos atingido. Bom, o que acontece aqui? No terceiro mês, houve uma queda e vai à metade do faturamento desse terceiro mês. Então, olha só, eu olho para o gráfico B e vejo, está aqui, né, mais ou menos, é a metade, certo? Então, o B está dentro. Eu vejo o C, ele está bem longe da metade, ele caiu pouquinho, ele veio para cá, ao final do quarto mês, muito pouco. Então, o C, com certeza, não condiz aí com as informações apresentadas. E eu venho para o E continua belezinha, porque você vê que ele vem até aqui no terceiro mês e ele cai mais ou menos a metade aqui, quase chegando no quarto mês. Então a E está valendo ainda. Agora vamos para mais informações. Em seguida, voltamos a crescer, igualando um mês e meio depois dessa queda, o faturamento obtido ao final do terceiro mês. Então, olha só, após a queda, onde que está a queda no gráfico? Está aqui, tá certo? E também está aqui, porque agora a gente está trabalhando apenas com os gráficos B e E. Muito bem, um mês e meio depois é o mês 5. Então está aqui, tá certo? Voltou a crescer igual ao mês 3, é verdade. Na I está valendo isso. E na B? Olha só, mês 5 igual ao mês 3. Então está valendo. Então essa informação não fez distinção aqui entre o B e o E. Temos mais uma informação. Agora, ao final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento em um patamar 50% acima do faturamento obtido ao final do terceiro mês. A gente está chegando no mês 10 aqui no gráfico B e você está vendo mais ou menos uma queda bem pequena, mas está caindo ao longo dos meses e está abaixo do mês 3, que está aqui. O mês 10 está aqui e o mês 3 está aqui. Então a B cai fora. Sobra, evidentemente, apenas a E. E é o que está exibindo aí, né? A partir do mês 10, você tem um crescimento bem pequeno, vai ter faturamento bom, mas é um crescimento pequeno.
e ele está mais ou menos 50% maior do que o faturamento do mês 3, tá certo? Então a alternativa correta é a alternativa E da questão. Próxima questão. Formam-se uma pilha de folhas de papel em que cada folha tem 1 milímetro de espessura. A pilha é formada da seguinte maneira. Coloca-se uma folha na primeira vez e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houveram sido colocadas anteriormente. Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza. Essa questão é bem legal porque você tem que ter uma intuição aguçada para comparar valores, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai primeiro descrever essa progressão. Então, olha só, eu coloco uma folha no começo, tudo bem. Quantas folhas já foram colocadas? Apenas uma. Então, o segundo termo da sequência também é 1. Agora, o terceiro termo da sequência vai ver quantas folhas foram colocadas antes dele. 1 mais 1, 2. Beleza. O quarto termo, a mesma coisa. Quantos foram anteriormente colocados? 1 mais 2. Isso aqui dá 4. Depois 8. E assim por diante. Então, olha só que interessante. A partir do segundo termo, ou seja, nessa região, nós temos uma progressão geométrica cuja razão Q é igual a 2 e o termo inicial é 1. Então você pega o primeiro, multiplica por 2 e obtém o segundo. Pega o segundo, multiplica por 2, tem o terceiro e assim por diante. Só que olha só que interessante. Eu estou contando o número de folhas, então eu vou ter que somar todos esses caras aqui. Como a partir do segundo termo até o 33º é uma progressão geométrica, eu vou ter que recorrer à fórmula da soma da PG, que é a seguinte: a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado a n, menos o A1, e aqui a gente divide por Q menos 1, tá certo? Então, a gente vai precisar do termo inicial e da razão. E do n também. O n vai ser quanto aqui nesse caso? 32, porque o primeiro termo não faz parte da progressão geométrica. Esse termo aqui está fora da progressão geométrica. Só entram na PG os outros caras. E no final, eu vou ter que pegar S de 32 mais 1, e aí sim eu vou ter o número de folhas que eu procuro. Então, vamos fazer primeiro a parte da PG. S de 32. Bom, A1 é 1. Q elevado a 32 é 2 elevado a 32, porque o Q é 2. Então, é 2 elevado a 32 menos 1. E aqui a gente tem Q menos 1. 2 menos 1, que é 1. Então, no final, o S de 32 é 2 elevado a 32 menos 1. Só que o que acontece? O número de folhas, o número K de folhas, é a soma dos 32 mais o primeiro termo, certo? Que não entrou na progressão geométrica. Então, isso aqui é 2 elevado a 32 menos 1 mais 1. Então, simplesmente sobra o 2 elevado a 32. Agora, a gente vai ter que analisar isso aqui de uma maneira aproximada, porque a ordem de grandeza é justamente aquele expoente que manda na notação científica. Então, por exemplo, para a gente trabalhar com isso, eu vou ter que transformar esse 2 em alguma coisa melhor. Então, eu vou fazer o seguinte: 2 elevado a 32, eu vou escrever como 2 elevado a 2 vezes 16, que é igual a 2 ao quadrado elevado a 16. Portanto, isso aqui dá 4 elevado a 16. Vou continuar. 4 elevado a 16, eu posso escrever como 4 elevado a 2 vezes 8. Então, isso aqui é 4 ao quadrado elevado à oitava. Então, é 16 elevado a 8. E vou tentar mais uma vez. 16 elevado à oitava potência é a mesma coisa aqui. 16 elevado a 2 vezes 4. Bom, 16 ao quadrado dá 256. E aí a gente vai ter elevado 256 à quarta potência. Eu vou parar aqui. Em vez de eu escrever 256, eu vou escrever 2,56 vezes 10 ao quadrado, uma notação científica, e vou elevar tudo à quarta potência. Agora você vai analisar o seguinte: isso aqui vai ser distribuído, né? O que vai acontecer? Esse 2,56, quando vai ser elevado à quarta potência, ele vai ter uma ordem de grandeza aqui aproximadamente de 10. Tá? Ele vai estar próximo do 10, vai passar um pouco do 10.
Mas o máximo com que ele consegue contribuir aqui na conta é com uma ordem de grandeza de 10. Não vai passar de 100, entendeu? E vai estar muito longe, na verdade, do 100. E o 10 elevado ao quadrado vai ficar 10 elevado à oitava potência. Então isso aqui é a mesma coisa que 10 à nona. Agora atenção, a ordem de grandeza do número de folhas é 10 à nona. A pergunta não é o número de folhas, é a distância. Então vamos lá. Cada folhinha vai contribuir com 0,1 milímetro. Então eu vou pegar o 10 à nona e vou dividir por 10. Eu vou ter o número de milímetros. Isso aqui vai dar 10 à oitava milímetros. No entanto, os nossos exemplos aqui das alternativas têm ordem de grandeza do metro ou do quilômetro. Quilômetro, por exemplo, a distância de São Paulo ao Rio. E metro, por exemplo, a altura de um poste. Então eu vou transformar o 10 à oitava em quilômetros. Ele está em milímetros, vai passar para quilômetros. O que eu faço? Eu divido por 10 à sexta. Então, quando eu divido por 10 à sexta, eu subtraio os expoentes, fica 10 ao quadrado km. Então, olha só, 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100 quilômetros. Faz sentido, certo? Que seja, portanto, a alternativa D. Porque, olha só, a altura de um poste, a altura de um prédio e o comprimento da Avenida Paulista não tem ordem de 100 quilômetros. E o diâmetro da Terra é muito maior do que isso. Agora, a distância de São Paulo a Rio, que é aproximadamente de 500 quilômetros, está na ordem de grandeza dos 100 quilômetros, tá certo? Então essa é a resposta, alternativa D. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa resolução deste vídeo. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal ativando as notificações, clicando no sininho. E claro, pedirei para que vocês curtam, compartilhem e comentem os nossos vídeos. Bons estudos e até mais.